Olá, começa agora o programa Perfil. Para você que está assistindo pela primeira vez, aqui nós vamos falar além da política, dos projetos. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como será que foi a infância? Qual será o livro preferido? E o primeiro emprego? Será que ele pratica algum esporte? Ele vai contar uma história que ninguém conhece. Então fique ligado porque começa agora o Perfil e o vereador de hoje está no terceiro mandato consecutivo. Ele nasceu em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, uma cidade com um pouco mais de 43 mil habitantes e logo aos 12 anos já estava ajudando em uma drogaria. Sabe de quem estou falando? Carmo Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil e podemos dizer que você só nasceu em Presidente Epitácio e veio cedo para Campinas? Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que nos acompanham através da TV Câmara. É um prazer estar mais uma vez aqui sentado, né? E sendo entrevistado por você e mais uma vez apresentando o Perfil para a cidade. É um grande, imenso prazer mesmo para poder tratar da minha vida pessoal, como você disse, que ultrapassa, né, a parte política, e espero realmente que nós tenhamos aí condições com facilidade de apresentar o nosso perfil a toda a população. E é verdade, eu vim garotinho, ainda menininho, com 6 meses de idade, para Campinas. Meu pai foi um grande aventureiro, um grande trabalhador. Eu falo aventureiro porque teve coragem do êxodo rural, sair do interior paulista e vir para a grande Campinas. E eu sou muito feliz vivendo nessa cidade e contribuindo com essa cidade para que nossa população realmente tenha a maior qualidade de vida possível. Esse acho que é um sonho de todos nós, né? Então, e por que ele veio para Campinas? Ele veio por trabalho. Na década de 70, o êxodo rural muito forte, as grandes cidades crescendo, meu pai ainda muito jovem, minha mãe grávida no interior. E ele teve coragem, arrumou um trabalho e veio para trabalhar, na verdade, em Santos, que, aliás, é uma grande cidade também, uma cidade muito bela. Mas acabou, como nós tínhamos amigos da família em Campinas, acabou criando raízes na cidade. E depois que eu nasci, minha mãe muito jovem, com 18 anos, e meu pai também muito jovem, nos trouxeram a família junto com 2 irmãs da minha mãe, e nós começamos uma nova vida na cidade de Campinas. Então eu sou nascido na linda cidade de Presidente Epitácio, mas sou campineiro de coração e de vida, praticamente. Já há tanto tempo aqui, já é um campineiro já. Isso e mesmo. Aqui em Campinas você sempre morou em um bairro ou você circulou pela cidade? Eu circulei pela cidade. Eu nasci em Epitácio, fui criado na região norte da cidade, na região dos Amarais. E na região dos Amarais eu acompanhava minhas tias, minha mãe, que faziam um trabalho social dentro da comunidade, especialmente na favela do Jardim Santa Mônica e do Jardim São Marcos, e eu acompanhava esse trabalho, aquela visita que se fazia aos doentes, que fazia parte da liturgia da minha mãe e das minhas tias. E eu aprendi a conviver com um momento muito tenso da cidade de Campinas, que na região dos Amarais era uma região muito pobre, muito perigosa. Convivi com esta época e disso emergiu a vontade, ali mesmo emergiu a vontade de ser político na cidade de Campinas. Eu era muito jovem ainda, talvez eu tivesse 16 ou 17 anos nesta época, que dentro de uma comunidade eu tomei a decisão de buscar fazer política. Mas eu não tinha nem ideia como que seria. Aí me mudei para outra região da cidade, com a intenção de ajudar esta região. E lá eu estou há 23 anos, na região sul de Campinas, ao lado do Aeroporto Internacional de Viracopos, hoje com quase 82 mil pessoas, uma pequena cidade dentro da cidade de Campinas, só que com problemas avolumados, ou seja, problemas de uma Etiópia dentro de uma cidade que é o porte da nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, com uma grande infraestrutura. Então eu sou de 2 lugares da cidade. A minha família continua na região norte, famílias, amigos de escola e assim por diante, de igreja, mas também construí uma outra história através do meu trabalho com farmácia lá na região
sul de Campinas. Sobre farmácia, então. Eu falei na minha abertura que aos 12 anos você já estava ajudando em uma drogaria. Vem de família, você conhecia o dono, porque você era muito jovem na época. Na verdade é de família. Eu entrei na farmácia aos 7, 8 anos, eu já ficava dentro da farmácia, já brincava dentro da farmácia da minha família. Botava eu para limpar a farmácia o tempo todo, mas era brigando comigo, porque criança, né, não tinha, brigando comigo. Então me lembro desta fase, mas aos 12 anos eu saí para trabalhar para uma outra pessoa, que foi para mim um trabalho, aí saiu do parâmetro familiar e foi o meu primeiro trabalho, na verdade, o meu trabalho com registro, com tudo certinho, foi nesta idade. E nesta idade eu nunca mais parei, aí eu fiquei... Mas foi por necessidade trabalhar aos 12 anos, para você poder ajudar financeiramente em casa? Foi para ter essa experiência? Porque a gente vê as crianças hoje em dia dessa idade estão longe do trabalho ainda. Na sua época, com 12 anos, era algo normal? Foi por necessidade? Foi uma experiência? Os seus pais pediram? Partiu de você? Não, sempre partiu de mim. Eu sempre sempre gostei de trabalhar. Para você ter uma ideia, entre este período, eu também entreguei pão de madrugada. Eu era garotinho, eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Então naquela época nós entregávamos pão com perua, pão e leite. Então para mim era maravilhoso. E eu tinha um outro trabalho também antes da farmácia, que eu ficava enrolando conduíte, eu gostava. Então assim, eu sempre quis ter a minha independência desde garoto, desde muito menino. E sempre fui muito incentivado pela minha família, sempre fui muito incentivado. E eu me lembro o dia que eu fui chamado para esse trabalho, isso ninguém sabe. Eu estava na rua brincando de bola, entre os meus amigos, que nós adorávamos brincar de bola ali na frente da minha casa, na minha casa não tinha asfalto, e chegou uma pessoa falando que o Santiago, que é um farmacêutico lá da região norte, estava me chamando e queria que eu fosse lá porque talvez me desse um emprego. Foi o dia mais feliz da minha vida, foi extraordinário, não por necessidade, mas foi uma grande escola na minha vida e a farmácia do Santiago também foi uma grande escola na minha vida. Hoje, depois de tanto tempo, você entende que você precisou adquirir uma maturidade muito rápido? Porque trabalhar aos 12 anos quando as outras crianças estavam brincando, estavam fazendo outras atividades, você já estava ali no emprego, você já estava ajudando. Trabalhar te fez perder alguns momentos, algumas brincadeiras com os amigos, ou você conseguia conciliar tudo? Não, conseguia conciliar tudo. Aliás, eu tinha uma qualidade de vida extraordinária, né? Nossa, gostaria que os meus filhos tivessem a mesma qualidade de vida que eu e a oportunidade de viver, brincar, estudar e mesmo assim ainda conseguir conduzir a vida. Para mim foi muito importante eu conseguir começar muito jovem a trabalhar, porque foi a partir disso que eu consegui empreender. O meu primeiro empreendimento, apoiado por esse mesmo Santiago, a minha primeira farmácia que eu montei, independente da minha família, eu tinha 17 anos, eu não tinha completado 18 anos ainda. Então foi a partir daquele trabalho que foi a grande locomotiva para que eu me tornasse empreendedor. E depois dos 18 anos, nunca mais. Nós tivemos redes de farmácia até eu vender agora a última minha em 2018. Aí eu me aposentei de farmácia. Tá. E, Carmo, você falou que você conseguia brincar com os seus amigos. Era brincadeira na rua? Era futebol? Era outro esporte? Futebol, betes, eram as nossas bolinhas de gude, né? Quando era mais menorzinho, né? Mas na adolescência, futebol, muito futebol nas ruas. E jogava bem ou era meio perna de pau? Não, eu era perna de pau. Era perna de pau. Convicto, né? Não vou mentir aqui. Convicto, mas gosto muito de futebol. Muito bom. E assiste até hoje na televisão, esporte que você gosta, ou foi se afastando? Fui me afastando por uma questão de escolha mesmo. Às vezes existem determinados momentos em que você tem a oportunidade de assistir um grande clássico. Eu gosto muito de um grande clássico, mas já não tenho mais a mesma oportunidade que tinha para acompanhar campeonato. Já não tenho mais a mesma vontade de fazê-lo. Mas admiro um bom futebol.
Tá certo. E aqui em Campinas você estudou em quais colégios? Estudei no Colégio 31 de Março. Estudei, me formei no Colégio 31 de Março e de lá eu estudei no Ateneu também. Eu terminei o meu ensino fundamental no Colégio Ateneu. E como é que era a sua relação com o estudo? Era aquele aluno que passava sempre raspando, ia muito bem, conseguia estudar em casa, os pais tinham que ficar pressionando, dar o trabalho? Não, eu nunca liguei muito para estudar, eu só fazia mesmo o que era necessário. Tá. Buscava sempre fazer o necessário para percorrer o caminho, mas o meu foco sempre foi o empreendedorismo mesmo, desde muito jovem. Então só cumprir o que deveria ter sido cumprido, mas o meu foco não era realmente me formar, estudar, e o meu foco realmente era empreender, que já vinha do sangue, já vinha na família, né? Então é assim que temos vivido. E como é que os seus amigos lidavam com isso? Porque eu imagino que você era meio diferente da turma, né? Com essa parte de trabalhar logo cedo, da questão do empreendedorismo. Como é que os seus amigos falavam com você? Queriam que você brincasse? Ou você chamava eles para ir trabalhar junto? Não, nós nunca, na verdade assim, depende muito do tempo, né, de cada tempo, mas normalmente eu recebia muito apoio dos amigos, amigos que até hoje ainda são companheiros ainda que estão na trajetória com a gente, e nesses momentos eu sempre fui uma referência para eles, porque nós buscávamos meios de empreender. Então, aqueles que se aproximaram como empreendedores, nós mantivemos, e muitos não, muitos, cada um foi para um caminho, né? Sim. Mas não havia mais um companheirismo. Legal. Era o que a gente percebia entre os amigos, e muitos cresceram, muitos se tornaram grandes referências aí dentro do mercado. Sobre os pontos turísticos aqui na cidade de Campinas, que lugar que você gosta de ir aqui na cidade? A nossa praia é a Lagoa do Taquaral. Eu acho que a nossa praia é campineira. Lá você encontra a cidade inteira. É um lugar particularmente especial. É claro que Campinas tem lugares maravilhosos, sim, mas a nossa praia é a Lagoa do Taquaral. Próximo da Lagoa do Taquaral, onde eu fui criado, nadando nas lagoas e andando entre as matas, entre as florestas, nós temos uma grande fazenda, a Fazenda Santa Elisa, onde nós temos o centro de estudos de tecnologia agroindustrial, e dentro desta fazenda existem lugares maravilhosos, lagoas extraordinárias. Então esta também é uma das partes da cidade de Campinas que eu recomendo, tendo em vista a minha criação e tendo em vista ser um patrimônio da nossa cidade. Sem dúvida, muito bacana. Ô Carmo, você estava falando da sua vida, do empreendedorismo. Aos 27 anos de idade é que você começou o seu empreendimento no ramo farmacêutico na região do Campo Belo, no aeroporto de Campinas. Aos 27 anos eu recomecei lá. Tá. Eu já tínhamos empreendimentos, nós vínhamos de uma rede de farmácias de Indaiatuba, na época que eu migrei de Indaiatuba, mas eu tinha um objetivo de voltar para Campinas. Eu precisava voltar, eu precisava fixar a base na cidade de Campinas, e na região sul foi onde eu, naquele momento, eu tive a percepção que era a região que mais iria se desenvolver na cidade. Nós estávamos em pleno crescimento com o Aeroporto Internacional de Viracopos, é uma das regiões ainda em desenvolvimento na cidade, nós sabemos disso, e naquele momento ela já estava começando a receber gente de todos os lugares. Então, quando eu tive aquela percepção, foi que eu voltei para Campinas, e quando voltei, eu falei, vamos fincar raiz aqui na região sul. Foi onde nós voltamos para Campinas e colocamos uma farmácia na cidade, uma farmácia naquele momento, mas depois colocamos mais lojas. Tá. Quando e em que época da sua vida que você se decidiu filiar a um partido político e que a política entrou na sua vida? Quando eu fui para aquela região, eu já tinha um objetivo de trabalhar, fazer alguma coisa voltada para o social, dentro da cidade de Campinas. Só que quando eu cheguei na região do Campo Belo e vi tudo aquilo, eu não consegui entender qual era o caminho que eu ia percorrer. Mas continuamos trabalhando, fincando base e continuamos trabalhando. Com o passar do tempo, nós começamos a ter uma percepção
de qual era o real problema. Nós começamos a entender, estudar, reuniões. Neste momento eu formei um conselho chamado Conselho Novo Horizonte. Eu e junto com muitas lideranças, entre eles o Alvimar, um dos líderes daquela região, formamos o Conselho Novo Horizonte, que congregou os líderes. A partir disso nós começamos a compreender. No ano 2000 eu me filiei no Partido Social Cristão, e no ano de 2002 eu lancei a minha primeira candidatura para deputado estadual. Que imagem que você tinha de político e como que as pessoas elas veem? Qual que é o feedback que você recebe? Depende da região e depende do momento. Depende muito do momento social, da região, do problema em si. Porque o político ele tem uma... Dentro da visão social, ele é o elo de ligação entre o problema e a solução. Ele é o ponto de ligação. Então, se nós tivermos capacidade de fazer as coisas, o feedback é muito positivo. Quando nós conseguimos construir ideias, transformar ideias em realidade, tirar muitas vezes de uma condição humana e levar para outra. Quando você consegue isso com uma comunidade, ou com uma região, ou com um grupo de pessoas, o feedback é um. Quando você não consegue e você fica devendo, o feedback é diferente. Mas uma coisa que é fundamental em todas as ações que nós estamos, é a capacidade de tentar fazer a transformação. Eu acho que o político tem essa capacidade, ele tem esse poder de fazer. Não é fácil transformar, porque muitas vezes a transformação passa pelo próprio ser humano, pelas próprias pessoas, mas o político ele é o veículo, ou seja, o meio para que algumas transformações sociais aconteçam. E uma coisa muito interessante também, que às vezes as transformações sociais, que é aquela que nós esperamos, não acontece imediatamente. Eu sou a história viva disso. Eu estou lutando há 23 anos dentro de uma comunidade. Só que é muito interessante você observar que dentro de todo o processo e ao olhar para o futuro você consegue perceber que a semeadura valeu a pena e que se tudo correr bem, teremos muitos frutos a serem colhidos, especialmente dentro da área social. Vereador, a gente tem um quadro aqui agora no nosso programa, O que Ninguém Sabe, que é uma parte em que o vereador ele conta uma história, uma curiosidade, alguma coisa que já aconteceu na sua vida, que quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que é verdade. Que história que você pode contar pra gente aí? Pode ser da sua infância, da sua adolescência, pode ter acontecido ontem, pode ser recente, alguma história da sua vida. Quando jovem, eu era muito aventureiro, sempre fui muito aventureiro. Fui paraquedista, fui alpinista, aliás, eu fui quase tudo. Fui mergulhador. Então, eu tenho uma parte da minha vida em que nós vivemos muita adrenalina. Gostava de descer rapel de alturas mirabolantes, saltar de paraquedas. E nós tínhamos um trabalho, um passeio, né, que nós fazíamos. Fazíamos praticamente uma vez por ano, era para a Serra do Mar. Nós descíamos a Serra do Mar através da cidade de Paranapiacaba, nós adentrávamos dentro da selva e ficávamos normalmente ali 5 dias, 6 dias descendo a serra ou indo e voltando. E teve uma das vezes em que nós perdemos todos os nossos equipamentos. Nós perdemos, eles caíram. Foi levado embora pelo rio, nós ficamos sem comida, Rapaz. Nós ficamos sem cordas, ficamos sem nada. Ficou a deriva lá. Ficamos no meio do mato com nada. A nossa última refeição, eu me lembro como se fosse hoje, na beira do rio, foi uma lata de milho que nós conseguimos salvar, não sei que jeito, uma cebola e tinha mais uma cenoura. Foi a última alimentação que nós fizemos. Depois daquele dia, nós percorremos 4 dias dentro do mato, tomando água, quando dentro da serra tem muita água, mas nós nos alimentamos de morango silvestre e broto. Ficamos 4 dias
totalmente machucados pela quantidade de picadas de inseto. E nós saímos à noite, choveram 3 ou 4 dias sem parar. Meu Deus! E nós saímos à meia-noite, eu não lembro do dia, não lembro do dia, mas saímos à meia-noite de dentro da serra, fomos acolhidos por uma família maravilhosa, que são os meus amigos até hoje. E essa é uma aventura que poucas pessoas sabem. Pô, você já pode participar de programa de sobrevivência já, então, vereador? Hoje eu já não posso mais. Já mudou já, né? Hoje eu já não posso mais. Poxa, mas 4 dias assim, perdido e com pouco alimento, foi uma aventura e tanto, Foi uma grande aventura. Tá aí, eu nunca contei pra ninguém, tá aí. Pronto, tá olha aí, aí. Ótima história, muito boa. E para a gente poder encerrar, mais um quadro aqui no nosso programa, que são as preferências. Então eu vou fazendo algumas perguntas e você fala o que você gosta mais. Tá bom. Seu livro preferido? Meu livro preferido é de Napoleão Hill. Qualquer livro de Napoleão Hill é meu livro preferido. Existe um livro em especial que ele é meu livro de cabeceira, chama-se A Chave Mestra das Riquezas. Mas quando Napoleão Hill, eu vou tratar rápido disso, quando Napoleão Hill fala das riquezas, nós não olhamos as riquezas materiais. A riqueza material é o resultado das riquezas que você adquire. Então este é um grande livro, um livro antigo de 1910, difícil de ler porque ele chega a ser chato de tão antigo, porque você já conhece todas as histórias, mas é um livro que tem grande importância na minha vida e tenho certeza que quem lê-lo terá grande importância na vida das pessoas também. O melhor filme que você já assistiu? O melhor filme que eu já assisti foi Mowgli. Por incrível que pareça. Eu lembro de assistir também, esse aí ainda na fita cassete, né, antigo. Isso. Um lugar para você curtir uma viagem. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde o senhor iria? Puxa vida, para onde eu iria? Para qualquer lugar do mundo que eu quisesse ir? Qualquer lugar. Eu gostaria, neste momento, depois das oportunidades que eu já tive na minha vida, eu gostaria de conhecer a Indonésia. A Indonésia. Tipo de música favorita? Entrou lá no seu carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando? Música brasileira, sempre música brasileira. Mas eu também sou muito eclético, eu ouço muito música clássica e gosto de qualquer tipo de música, mas especialmente a música brasileira, a música popular brasileira. Sua comida preferida? Tem um chefe de cozinha lá, ele pode fazer qualquer prato para você. O que você vai pedir para ele? Puxa vida, eu descobri essa semana o quanto que eu sou apaixonado, mas tem uma coisa que é fora do normal para mim, é carne moída com quiabo. Se pediram uma carne moída com quiabo pra ele. Incrível, né? Boa. É verdade. E para encerrar, um sonho? Um sonho. O sonho é que a nossa população realmente tome consciência da parte que lhe pertence, ou seja, da sua obrigação social, entenda que nós somos seres totalmente holísticos, nós dependemos diretamente um do outro, independente do que for, nós dependemos, e é necessário que a sociedade buscasse entender isso e começasse, não apenas porque hoje nós estamos vivendo um momento em que é só crítica, eles criticam muito e agem muito pouco, cobram demais, mas as responsabilidades para si mesmos são muito poucas. Então o sonho hoje é que a população conseguisse entender o quão ele é importante para a sociedade, ou seja, entender que nenhum indivíduo é neutro, não existe neutralidade dentro da sociedade, até mesmo a sua neutralidade causa problema social. Então eu gostaria que houvesse, o meu sonho é que todos os seres humanos se levantassem e nós pudéssemos realmente fazer a transformação social que o mundo espera. Carmo Luiz, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que quem está em casa gostou bastante, conheceu esse outro lado aventureiro do vereador, fora das tribunas, das comissões, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gabriel. Obrigado a você que nos acompanhou. Foi um grande prazer. Mais uma vez, eu sei que muitas vezes simples os gostos, a forma de fazer e de ser, mas é assim que eu sou e tenho muito prazer de poder conduzir a vida desta forma e buscar contribuir para a sociedade da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Obrigado. O vereador Carmo Luiz participando aqui do Perfil. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.